Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu pensei em ter uma conversinha sobre um assunto bastante delicado, mas que sempre é necessário e no momento atual ainda mais, que é a violência doméstica. E quando a gente fala de violência doméstica, mesmo qualquer pessoa estando suscetível a ser vítima, a gente observa que as questões de gênero elas marcam bastante quem costuma ser a vítima e quem costuma ser o autor da violência. Muitas vezes o autor da violência, na maior parte das vezes, é o homem e a vítima, na maior parte das vezes, é a mulher. Então, levando em conta essas especificidades que marcam tanto a violência na nossa realidade, eu vou falar da violência hoje partindo dessas premissas de gênero, que são bastante expressivas, tá bom? Mesmo que se fale bastante sobre isso, não custa reforçar que a violência ela tem muitas formas de expressão. Ela não constitui só violência física, mas ela também se expressa em formas de restrição, de colocação de medo, de cerceamento das nossas vidas na forma de violência psicológica, na forma de violência moral, na forma de violência patrimonial, privando a vítima de ter acesso a seus próprios bens, para ter integridade e soberania sobre a própria vida. E como a violência acaba tendo tantas formas de expressão, muitas vezes acaba sendo muito difícil da gente conseguir reconhecê-la, da gente conseguir nomeá-la e conseguir se entender como estando dentro de um relacionamento abusivo, ou de ver que alguma colega nossa está presa nesse relacionamento. Porque são tantos elementos que acabam configurando uma violência e que nem sempre esses elementos vão estar nítidos, vão ser visíveis para quem olha de fora e até mesmo para quem olha de dentro. E isso, por si só, acaba caracterizando a ardilosidade da violência doméstica. Mais do que atos e comportamentos específicos, como bater, desmoralizar, difamar, quebrar pertences e etc., a violência não se restringe a ser coisas pontuais. No âmbito da questão da violência contra a mulher e de gênero, e especialmente na questão doméstica, não só na doméstica, mas nela também, a gente deve pensar na violência como sendo um ciclo. Por isso nós falamos muito de ciclo da violência. E o que seria esse ciclo da violência? O ciclo, ele ajuda muito a gente a entender que nossas relações, elas são dinâmicas. Elas são processos, elas mudam e elas mudando nos mudam também nessas relações. E que com a violência não seria diferente. De modo geral, a gente pode pensar nesse ciclo da violência como dividido em 3 momentos. Um momento de tensionamento grande, que pode-se perceber que um ato de violência é iminente, está no ar. Um segundo momento como o ato que a agressão propriamente dita acontece, e que nesse sentido uma figura se sobrepõe sobre a outra, e as reações emocionais decorrentes dessa violência são muito intensas, sendo que muitas vezes é nesse momento da agressão que a mulher procura ajuda. E posteriormente tem a fase que é mais conhecida como lua de mel, que é a fase que muitas vezes o cônjuge, o homem, vai pedir desculpa, se mostra de arrependido, promete que vai mudar, e é um momento bastante perigoso, porque é um momento que muitas vezes a vítima decide se manter nessa relação, e que é uma coisa muito comum. É muito importante, tanto como profissionais da psicologia, como pessoas de modo geral, irem desconstruindo ao longo da vida e ao longo de suas relações qualquer tipo de noção que coloque na vítima a culpa. Muitas vezes é essa mulher que vai mudando a narrativa sobre a violência e vai suprimindo dados dessa violência que aconteceu, ou que decide perdoar o parceiro que foi violento com ela e se manter num relacionamento, e seja lá o que for, ela acaba sendo culpabilizada por decidir se colocar nessa situação. E a gente precisa ter muito cuidado em enxergar o quanto a culpabilização da vítima acaba sendo uma violência também. Mais uma violência em cima de uma pessoa que já está sendo violentada.
E é muito importante a gente ter esse cuidado de pensar que na maior parte das vezes a pessoa não quer terminar um relacionamento. Ela quer que a violência termine. É um processo muito dificultoso eu conseguir separar a idealização e o desejo que eu tenho em relação a alguém e o que essa pessoa de fato representa na minha vida. Se essa pessoa me permite ser emancipada, se essa pessoa me permite me amar do jeito que eu sou, com o corpo que eu tenho, com os sonhos que eu tenho, ou se essa pessoa, com o discurso de desejar proteger, acaba ainda mais cerceando a nossa vida. E a gente precisa sim falar de violência, tentar combatê-la e nisso tomar muito cuidado onde recai os nossos discursos. Se é no sentido de se centrar no agressor, entendendo que são essas pessoas que devem ser o alvo de mudança e que estão sendo os problemas que estão gerando desgaste nessas relações, ou se é na vítima, no sentido de colocá-la ainda mais para baixo e ainda mais vulnerável do que já está. E aí a questão do ciclo, ela é muito complexa, porque não é como se fosse simplesmente um círculo. Tensão, agressão, lua de mel, tensão, agressão, lua de mel. Não é como se a pessoa simplesmente ficasse presa num círculo. A gente precisa pensar como círculos que são ascendentes, em que o círculo vai ficando cada vez mais estreito. E justamente por isso, quanto mais uma pessoa vai se mantendo dentro de um ciclo de violência, mais difícil vai ficar de sair. Menores vão ser os intervalos entre um momento e outro desse ciclo, e a pessoa vai ficando cada vez mais em risco de vida propriamente dito, com maior comprometimento da saúde psíquica e tudo mais. Então é muito importante a gente entender que ciclo não é necessariamente o círculo fechado, mas é uma espiral ascendente. E por isso que é tão complexo e é tão difícil a gente sair de situações de violência. No caso de você estar passando por alguma situação que faz você se identificar com isso tudo, de ver alguma conhecida que está passando por isso tudo, entenda que não é culpa sua estar passando por essas situações. Procure buscar ajuda de amigos, de pessoas confiáveis, caso você decida tomar alguma providência. Atualmente, mesmo com a questão do isolamento social, com a questão da quarentena, boletins de ocorrência podem ser feitos de forma virtual, delegacias especializadas continuam em funcionamento. Peraí. O 180 para ligar, para fazer denúncias de abuso e de violência continua funcionando. A Defensoria Pública também continua funcionando. Vou deixar no destaque algumas informações para quem tiver interesse em ter acesso a isso tudo. No final das contas, toda essa conversa ela vai muito no sentido de tentar desconstruir aquela ideia de que em briga de marido e esposa não se mete a colher. Sim, não podemos ser invasivos com a vida de uma pessoa que está passando por violência e tocar em feridas muito grandes, mas fazer descaso e fingir que não é com a gente faz com que a violência continue se continuando nessa sociedade que a gente vive e os ciclos de violência em que as vítimas ficam colocadas vai se estreitando e aumentando cada vez mais o risco de vida. Não hesite em buscar ajuda de instituições qualificadas para te acompanhar numa situação de precisar fazer uma denúncia, precisar buscar um local seguro para sobreviver, para sair da violência e tudo mais. E procure uma ajuda qualificada de um profissional para te ajudar nesse momento difícil. E é isso, gente. Um beijo e até mais.